Seguimos com o Liberdade de Opinião. Vamos conversar agora com o comentarista político Caio Coppola. Bem-vindo, Caio. Boa tarde. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Rita. Boa tarde ao espectador da CNN. Caio, todos os estados, mais o Distrito Federal, receberam as doses da vacina contra a Covid-19 no Brasil. A previsão era de que a imunização começasse ontem, por volta de 5 da tarde, mas em muitos estados a vacinação foi adiada. Apesar desse cenário, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, negou que tenha havido atrasos na distribuição das doses e disse que foram os governadores que pediram para antecipar as entregas. Vamos ver. Nós tínhamos uma previsão de fazer toda a logística hoje e os estados fazerem a logística amanhã para os municípios. E a partir daí a gente iniciar a campanha na quarta-feira. Os governadores, em comum acordo, me solicitaram que eu acelerasse ao máximo a distribuição para que eles pudessem começar imediatamente ainda hoje. Então, aquilo que era planejado até hoje, às 8 horas da manhã, para acontecer durante o dia, está sendo encurtado para poder atender o pedido dos governadores. Bom, Caio, o atraso que ocorreu na entrega das doses em alguns estados é problema de logística do governo ou é algo que seria esperado numa operação desse tamanho? O Pazuello é chamado de grande especialista em logística. Na sua opinião, há alguma falha dele nesse sentido? Ele não é apenas chamado de grande especialista de logística, ele é de fato, né? A gente tem, pelo menos ainda recentemente, pelo menos duas notas biográficas que são muito relevantes, né? Que é a coordenação do Exército, né? Isso durante as Olimpíadas de 2016, né? Ele foi reconhecidíssimo por esse trabalho, e também a Operação Acolhida, né? Com os refugiados da ditadura venezuelana aqui no Brasil. Mas enfim, eu queria já abrir fazendo aí uma nota de deferência, né? O nosso colega, querido Alexandre Garcia, que faz o Liberdade de Opinião aí pela manhã. Eu acho que ele definiu brilhantemente numa figura de linguagem o que aconteceu. Houve um atraso na antecipação, né? Então, como foi bem colocado aqui, antecipar esse esforço nacional de imunização foi uma decisão consensual, deu para perceber isso pelo tom do anúncio, né? E o consenso foi entre ministros e governadores, né? Inclusive foi uma decisão, como já está mais ou menos estabelecido, aparentemente improvisada ou impulsiva. E qual a finalidade, obviamente, além de já ir imunizando a população? Por que fazer isso nesse desacerto? Para ofuscar a ação intempestiva, a ação midiática do governador de São Paulo, que usurpou um momento do Brasil para si, né? Então, a gente desperdiçou aí essa oportunidade de ouro, né, de sinalizar a superação de divergências políticas em nome do interesse público. Então, no final das contas, esse stunt político do Dória, né, gerou aí um pioneirismo de pouquíssimas horas. Ele foi ofuscado realmente pelo Programa Nacional de Vacinação. E é muito importante pontuar que, se de fato o interesse do governador era imunizar a população, ele poderia ter feito isso sem alarde. Vamos calcular quanto tempo e quanta energia foi despendido só na ação marqueteira de divulgação, de convocação da imprensa. Então, todas aquelas horas trabalhadas, se elas tivessem sido empenhadas efetivamente em vacinar as pessoas, teria tido um resultado prático muito maior, mas o resultado que se queria era o resultado simbólico que ficou aí chamuscado, ofuscado pela ação dos outros governadores. Eu acho importante, a gente estar falando de questões de logística, trazendo de novo para o governo de São Paulo. O espectador da CNN, bem informado, ele lembra, né, que o governador João Dória, ele divulgou que a vacinação começaria até 15 de dezembro, né, aqui em São Paulo. Depois, ele fez uma nova previsão, né, de que teria cerca de 11 milhões, se não me engano, 10 milhões e 800 mil doses até 31 de dezembro desse ano. E é um gestor público, né, que se gaba da sua organização, do seu planejamento, da sua capacidade de execução e critica o governo federal em sentido oposto. Agora, o que a gente percebe, né, inclusive no debate público e na cobertura da imprensa, é que não houve, naquela ocasião, críticas com essa mesma intensidade que se destinam agora para esse atraso da antecipação, no caso do ministro da Saúde. Então, aqui a nota é só ilustrar realmente o duplo padrão. E falando de planejamento, mais uma vez, bem planejada foi sim a coletiva de imprensa do governador de São Paulo, com direito ao uniforme novo, hashtag e todo esse tipo de coisa. E
assim, vamos trazer um pouquinho para a nossa realidade, ter um pouco de empatia pelas pessoas na tomada de decisão. Né? Logística ela não é uma ciência exata, muito menos numa situação de pandemia. Você está sujeito aí a externalidades, né? Você tem questões de clima. Agora você tem questões de escassez, de interesses de outras nações. Por isso, na verdade, é uma grande vantagem a gente ter no Ministério da Saúde justamente um especialista em logística, com essa formação, e ainda por cima do Exército, né, que é a instituição que goza da maior credibilidade junto à população brasileira. O Supremo Tribunal Federal reagiu à afirmação do presidente Jair Bolsonaro de que a corte proibiu o governo federal de atuar no enfrentamento da Covid-19. Em nota, o Supremo afirmou que é responsabilidade de todos os entes da federação adotarem medidas em benefício da população brasileira. Isso significa que estados, municípios e a União devem determinar como vão atuar no enfrentamento ao novo coronavírus. Caio, na sua avaliação, o STF prejudicou o trabalho do governo no enfrentamento da pandemia e o Poder Judiciário interfere de forma negativa nas ações do Executivo? O que você acha? Bom, eu peço até licença me alongar um pouquinho mais, mas vamos começar retomando a fala do presidente da República, né, que ensejou essa nota do Supremo Tribunal Federal. Então, disse o Bolsonaro em entrevista ao apresentador José Luiz da Atena, aspas, que moral tem João Dória e Rodrigo Maia em falar em impeachment ou me acusar disso tudo que está acontecendo aí no Amazonas? Se eu fui impedido pelo STF de fazer qualquer ação em combate a coronavírus em estados e municípios, pelo Supremo Tribunal Federal, eu tinha que estar na praia agora tomando uma cerveja. Tá? Então, fazendo um recorte dessa fala do presidente, ele afirma que foi impedido pelo STF de atuar contra a Covid-19 em estados e municípios. Claro que se a gente adotar uma interpretação de texto literal, a informação soa incorreta, porque o governo federal pode sim e deve adotar medidas de impacto direto nas cidades, como, por exemplo, o envio de medicamentos e de equipamentos médicos. Inclusive, a União vem adotando medidas dessa natureza, como foi explicitado pelo governador do Amazonas, né, que ontem, em coletiva à imprensa, agradeceu e elogiou efusivamente a atuação do Ministério da Saúde na crise sanitária e na crise de abastecimento naquele estado. Portanto, o presidente ele conhece as suas atribuições e as suas eventuais contribuições práticas ao enfrentamento da pandemia, o que nos leva a uma conclusão óbvia sobre essa fala do Bolsonaro. É mais um exagero retórico. E considerando o contexto, né, da manifestação, então, em que o presidente inclusive ironiza a postura do STF, é evidente que ele fez referência a uma decisão bem específica do Supremo. Né? Então a gente sai agora do campo da interpretação de texto e volta aos fatos. Na ação direta de inconstitucionalidade número 6341, julgada pelo plenário do tribunal, né, em 15 de abril, né, do ano passado, o Supremo assegurou a autonomia de estados e municípios para decidirem de forma independente sobre questões de isolamento social, quarentena, locomoção por rodovias, portos e aeroportos, classificação de atividades essenciais, funcionamento de serviços públicos e restrição à circulação de trabalhadores. Ou seja, na hierarquia das normas, prefeitos e governadores não estão mais subordinados aos decretos do presidente da República, conforme havia sido determinado pela Lei Federal da Pandemia, aprovada em fevereiro pelo Congresso Nacional. Então eu vou dar uma prova disso aqui só para refrescar a memória do espectador. Lembra quando Bolsonaro, em 11 de maio, decretou que salões, barbearias, academias passariam a constar daquela lista de atividades essenciais? Então, naquele mesmo dia, 17 estados, mais o Distrito Federal, já foram à imprensa e declararam que não permitiriam a abertura desses estabelecimentos. E eles nem precisavam ter se manifestado, porque, em decorrência da decisão do STF, a liberação não era automática. Então, trazendo um pouquinho aqui para a nossa vida real. Desde o dia 15 de abril, a Presidência da República, né, na qualidade de chefe do Poder Executivo Federal, perdeu a prerrogativa de determinar quem pode ou não pode trabalhar, como as pessoas podem ou não podem se locomover e quais serviços que devem ou não serem interrompidos em razão da pandemia. Ou seja, espectador, o que isolou a população em casa, o que fechou milhares de empresas, o que causou a demissão de milhões de trabalhadores, o que empobreceu as famílias e o que tirou os jovens da escola foram decisões políticas impostas por decreto, por prefeitos e governadores, fundamentados naquela decisão do STF, a ação direta de inconstitucionalidade, número 6341, à disposição para quem quiser pesquisar. Então, assim,
mesmo que mais uma vez ele tenha pecado pelo exagero, a declaração do presidente tem lastro na realidade. E os próprios atos formais do governo federal contrariam a ideia de que a União não tomou medidas fundamentais para o combate à pandemia, né? Mas principalmente o combate às consequências devastadoras da paralisação econômica decretada pelos governadores e prefeitos. Então, eu acho importante dar destaque a algumas dessas ações, né? Então, a aprovação célere e tempestiva da lei da pandemia em conjunto com o Congresso Nacional, facilitando aí o processo licitatório, as contratações do poder público, né, em decorrência da emergência de saúde, ajuda fiscal de 44 bilhões negociada com o parlamento, com os estados e com os municípios, que, segundo a própria instituição fiscal independente do Senado, superou a queda de arrecadação de 24 unidades da federação. Teve o pagamento de mais de 250 bilhões a título de auxílio emergencial. É o maior programa de transferência de renda da história nacional. Isso para proteger quem? Os trabalhadores informais e as famílias vulneráveis. A linha de crédito via Pronamp, né, para financiar micro e pequenas empresas, que são as grandes empregadoras nacionais. Teve MP do Bem, né, por meio da flexibilização das regras trabalhistas, com redução de jornada, suspensão temporária dos contratos, salvou milhões de empregos formais. E, finalmente, o investimento na vacina da AstraZeneca e da Oxford, contemplando transferência de tecnologia para a Fiocruz, que é o que tudo indica, está há poucos dias de ser aplicada em território nacional e, registre-se, tem uma eficácia até maior que o imunizante alternativo já à disposição da população. Então, essas coisas todas, elas têm impacto positivo também em estados e municípios e, fundamentalmente, na vida das pessoas. Então, quando eu li hoje, né, as manchetes afirmando, aspas, STF desmente Bolsonaro, eu me vi obrigado a concordar em parte, porque, de fato, o governo federal realizou muitas ações de combate à crise, apesar do tribunal ter esvaziado algumas prerrogativas do presidente da República. Show. Desculpa, Caio, eu peguei um trecho aqui no site do STF, só para deixar claro o que é que exatamente o STF faz nesse esclarecimento, quando ele diz que, como você citou, as medidas de distanciamento, isolamento, funcionamento de escolas, comércio, atividades e etc., né, são dever dos estados, mas não a seu bel prazer. O STF esclarece que são eficazes, que sejam eficazes para a redução do número de infectados e óbitos, como demonstra a recomendação da Organização Mundial de Saúde, e isso não inviabiliza a competência geral, como você disse, da União para estabelecer medidas restritivas em todo o território nacional, caso entenda necessário. Então, bem especificamente... Mas, Carla, só para esclarecer também ao espectador, havendo conflito, prevalece o entendimento do governador e do prefeito sobre o decreto. A prova mais eloquente disso foi esse exemplo que eu acabei de dar, quando o Bolsonaro coloca na lista de atividades essenciais as barbearias, os salões, etc., e os governadores não adotam e sequer precisariam se manifestar nesse sentido, porque, afinal de contas, a abertura não seria automática, né? Então, é só realmente uma questão de esclarecer o juridiquês, principalmente para quem é mais leigo em assuntos, enfim, de direito.